Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia e eu sou o pastor Bruno Pinho. Estou aqui com muita alegria, muito prazer de poder compartilhar o que tem de mais precioso, que é uma porção da palavra de Deus ao seu coração. É a primeira vez por aqui? Então, primeiramente, seja muito bem-vindo. E saiba que tudo isso daqui é feito com muito carinho, muita dedicação e muita simplicidade. Apenas um celular, uma mesa e um pão que nós compartilhamos aqui diariamente, a fim de trazer, distrair chaves espirituais através da reflexão, da meditação das Escrituras, a fim de abençoar a sua jornada cristã. Hoje é um dia incrível, muito especial. Por quê? Porque nós encerramos a leitura e a meditação de todo o Antigo Testamento. E hoje nós estamos começando o Novo Testamento, o período do nascimento, do ministério de Jesus. As cartas paulinas, ao nascimento da Igreja de Cristo. Tudo isso a gente vai começar a ver a partir de hoje, a partir de agora, porque hoje nós iniciamos o livro do Evangelho de Mateus. Hoje a porção é composta de 4 capítulos, do primeiro ao 4º capítulo. E estes primeiros capítulos nos apresentam a origem, o nascimento e também a preparação do ministério de Jesus Cristo. Aqui veremos também como as profecias se cumprem, como o Filho de Deus vem ao mundo e também dá os primeiros passos em seu ministério, em sua jornada, em sua missão. Vamos juntos? Está começando agora mais um Discipulando pela Bíblia. E o Evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia de Jesus, mostrando que ele é descendente de Abraão e também de Davi, cumprindo assim as profecias feitas a Israel no passado, da onde viria o renovo, da onde viria o reino eterno. Logo depois vemos a história do nascimento virginal. Maria, pela ação do Espírito Santo, acaba concebendo o Filho de Deus. José, o seu esposo prometido inicialmente, acaba ficando confuso e com medo, porém ele foi orientado através de uma visita angelical a não abandonar Maria, pois a criança que estava em seu ventre era obra e fruto do Espírito Santo, era algo divino inserido no ventre de Maria. O anjo também revela o nome do menino, e esse nome seria Jesus, que significa o Senhor salva. E ainda cumpre também a profecia de Isaías nesse momento, dizendo lá em Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Nesse momento aqui, há um cumprimento da profecia de Isaías. E já também, ainda no primeiro capítulo, aprendemos que Jesus é o cumprimento da promessa e é a presença de Deus no meio do seu povo. E no capítulo 2, nós acabamos conhecendo a história dos reis magos vindo do Oriente. Eles acabaram sendo guiados por uma estrela, chegando até a cidade de Belém, aonde eles foram direcionados a adorar o menino que tinha acabado de nascer, exatamente Jesus. Eles trouxeram presentes simbólicos, trouxeram ouro, incenso e mirra, reconhecendo assim aquela criança como um rei por causa do ouro, incenso, a questão divina que estava ali naquela criança, e também a questão da mirra apontando também para o seu sacrifício futuro. Veja que são elementos desses presentes que não apontam para um presente comum para uma criança, mas sim para um rei, sim para uma figura divina e sim para aquele que viria para se sacrificar pelo seu povo e também por toda a humanidade. Herodes acaba ouvindo sobre o nascimento do rei dos judeus, então ele acaba se sentindo ameaçado e planeja matar aquela criança. Por isso, José acaba recebendo uma orientação em sonhos e acaba fugindo, junto com Jesus e Maria, para a terra do Egito. Mais tarde, quando Herodes acaba morrendo, a família de Jesus acaba retornando e se estabelecendo na cidade de Nazaré, cumprindo assim mais uma profecia que dizia que Jesus seria chamado de Nazareno. Esse capítulo mostra que desde o início Jesus é reconhecido como um rei, mas também enfrentou uma série de oposições. Ele nasce em simplicidade, mas a sua vida já carrega sinais do plano eterno de Deus em seu ministério. O capítulo 3 nos apresenta uma figura extraordinária, o profeta chamado João Batista. Ele veio para preparar o caminho
para a inauguração do ministério de Jesus. Ele pregava no deserto da Judéia uma mensagem apenas direcionada, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Muitos vinham até João Batista no meio do deserto e acabavam ouvindo aquela mensagem e confessavam seus pecados e eram batizados no Rio Jordão. João então cumpria a profecia de Isaías, que dizia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Mais uma profecia sendo cumprida exatamente nesse período. Então acontece um dos momentos mais marcantes, o batismo de Jesus. Quando ele acaba saindo das águas do Jordão, os céus se abrem e o Espírito Santo desce em forma semelhante à de uma pomba e uma voz do Pai é declarada e ouvida nos céus, dizendo: este é o meu Filho amado, na qual eu tenho prazer. Que passagem maravilhosa, uma revelação e ali uma manifestação da Trindade. Sim, uma Trindade perfeita em unidade se manifestando ali diante da presença de muitos, pois o Pai está dizendo ao Filho e o Espírito Santo descendo em um formato ali visível. E ali marca essa unidade, esse encontro da Trindade, marca o batismo, o início público da missão de Jesus. E o capítulo 4 nos mostra que logo após o batismo, Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo adversário, pelo próprio diabo. Foram ali 3 tentações. A primeira, transformar pedras em pão. A segunda, jogar-se do pináculo do templo para ser salvo pelos anjos. E por último, adorar a Satanás em troca dos reinos, de todos os reinos do mundo. Em todas elas, Jesus respondeu com a palavra de Deus, dizendo: está escrito. Então a própria palavra de Deus acabou sendo um instrumento de livramento para Jesus no tempo da tentação. Isso é incrível e serve para nós como uma ferramenta de proteção contra toda investida do maligno. Ele acabou vencendo aquela tentação, não com força humana, mas pela obediência das Escrituras. Depois disso, Jesus começa a pregar na Galileia, uma mensagem muito semelhante à que estava sendo pregada por João, porque ele dizia também em sua mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus. Nesse capítulo, ele também chama os seus primeiros discípulos e inicia o seu ministério de ensino e pregação e cura. O ministério de Jesus começa com poder, autoridade e proclamação do reino dos céus. Esses 4 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus nos ensinam verdades muito preciosas. Deixa eu compartilhar algumas com o seu coração. A primeira é de que Jesus é Emanuel, ou seja, Jesus é um Deus conosco. Ele não é apenas um mestre, mas o próprio Deus presente em nossa história. Isso é incrível. O segundo ponto, o nascimento de Jesus cumpre as promessas de Deus. Isso mostra que o Senhor é fiel e cumpre sempre a sua palavra no tempo oportuno, no tempo certo. Terceiro ponto, o arrependimento é a porta do reino. João Batista e o próprio Jesus iniciaram as suas pregações e as suas mensagens chamando o povo para uma mudança de vida, para um tempo de arrependimento. Quarto ponto, a tentação é vencida com o poder da palavra de Deus. Assim como Jesus usou as Escrituras, nós também precisamos conhecer e aplicar a Bíblia em nossas lutas diárias. E quinto e último ponto que podemos extrair desses 4 capítulos maravilhosos é de que Jesus chama pessoas comuns para ser os seus discípulos. Ele nos convida a segui-lo e a participar da sua missão, a missão que proclama o reino dos céus. Essas lições nos preparam para acompanhar toda a jornada do Messias ao longo do Evangelho. E assim concluímos a nossa leitura de Mateus, dos capítulos 1 ao 4º capítulo. Vimos o nascimento, a preparação e o início do ministério de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora eu te peço que você deixe aqui nos comentários qual é a porção da palavra de hoje mais impactou seu coração. Tem a ver com o nascimento de Jesus? Tem a ver com a fidelidade de Deus no cumprimento de suas profecias? Ou o que mais te impactou foi a vitória de Jesus contra todas as tentações no deserto? Não deixe de comentar.
Curte também esse vídeo, se inscreve no canal e não deixe de compartilhar essa mensagem poderosa com quem você ama. Que o Senhor te abençoe grandemente no dia de hoje e também temos um encontro marcado no próximo episódio de Discipulando pela Bíblia. Shalom!